Muito bem, pessoal, estamos aqui para uma explicação reforçada aí sobre a questão da indução matemática. Sou o professor Rogério, sou da UFMS do campus de Corumbá. Então, por que é que o princípio da indução funciona? O que está por trás dessa ferramenta que nós temos para provar resultados importantes? Em primeiro lugar, entendamos que o princípio da indução matemática ele funciona em cima de dos números naturais, havendo aí um pressuposto, né, de que sempre há um começo, os números naturais iniciam a partir do zero, a partir do aí, conforme a definição que você adotar, e a cada número você sempre pode eleger um sucessor. Essas são características importantes aí dos números naturais que fundamentam aí o nosso princípio da indução matemática. Nós podemos construir aí uma analogia importante sobre a questão do dominó. O dominó, se você colocar as pecinhas, né, e ficá-las enfileiradas, você pode fazer com que toda a trilha caia, né, contanto que você derrube o primeiro elemento, né? Tem que ter um começo, você tem que começar a derrubar os elementos enfileirados e que você consiga, a cada novo dominó colocado, garantir que se o dominó anterior cair, ele vai derrubar o próximo. Então, se você conseguir entender essa ideia da fileira de dominós aí, que você vai derrubando e eles vão descendo em sucessão aí, você consegue entender a ideia do princípio da indução matemática. Ou seja, se você, a cada passo que você der, a cada novo dominó que você colocar, você garantir que o dominó anterior está próximo o suficiente para que ele seja derrubado na sequência, então você vai conseguir, né, derrubar todos os dominós que você colocar nesse conjunto aí, nessa fileira, né? É mais ou menos essa a ideia do princípio da indução matemática, né, onde a prova matemática do seu funcionamento não é difícil, mas o essencial que é importante aí para o nosso andamento da nossa disciplina é você entender a lógica que está por trás. Ora, você pode ter um conjunto aí infinito de dominós aí nessa nossa analogia e você nunca vai conseguir terminar de provar que a propriedade em questão vale para todos eles. Você não vai conseguir um por um mostrar, esse aqui vai cair, esse aqui vai cair, esse aqui vai cair. Você nunca vai terminar se você tiver um conjunto infinito aí. Porém, através desse princípio da indução, você consegue provar que uma vez que você der o início lá na derrubada, todos eles vão cair, certo? Então, o essencial é você entender essa lógica que está por trás. Você consegue provar o resultado tendo o início e provando que a cada novo momento aí, cada nova situação dentro do seu problema, vai conseguir provar que ele acontece a partir dos anteriores. A estratégia do princípio de indução matemática, ela se inicia com a base. Então você tem que ter um começo, você tem que ter um ponto inicial. Olha, a partir deste momento aqui, a propriedade que eu estou tentando provar é válida. Então essa vem a ser a base. E tendo a base construída, você tem que construir também, tem que provar aí o passo. O que é o passo? É aquele momento lá no meio do seu dominó que você supõe que derrubou o anterior e você vai conseguir derrubar o próximo. Então você supõe que vale para um determinado valor aí, K qualquer, sem, né, estabelecer nenhuma pré-condição sobre esse valor. E você tem que provar, então, que ele vai valer para o próximo também. Um passo de cada vez, certo? Então, aquele próximo vai cair se o anterior tiver caído. Lembrando da analogia, é essa a ideia. Então, essa é a estratégia do princípio da indução matemática.
Vejamos aí, então, como isso funcionaria para um exemplo bem básico, é um exemplo bastante utilizado. Você quer provar essa fórmula, né, que a soma dos n primeiros números é igual a n multiplicado por n mais 1 dividido por 2. Antes de mais nada, antes de você, né, querer encarar a prova, é importante em qualquer uma dessas situações que você se convença de que essa propriedade vale. Você, né, não vai provar uma fórmula qualquer, uma propriedade qualquer, sem antes dar uma experimentada nela para alguns casos particulares aí e tentar se convencer de que essa realmente é uma fórmula que vale. No nosso caso aqui, eu sugiro que você faça alguns casos pequenos e calcule. Por exemplo, né, se você tiver o n for 1, né, a soma dos primeiro único elemento, a propriedade é válida. Se você tomar para n 2, então 1 mais 2 é 3. Bom, e aquela fórmula na parte direita também é 3. E para n igual a 3, será que vale? Bom, 1 mais 2 mais 3 é 6. E executando a fórmula também dá 6. Então, você constrói aí, calcula alguns elementos, algumas situações básicas, umas instâncias básicas do problema e olha, eu acho que faz sentido essa fórmula, ok, me convenci, agora eu vou fazer a prova de que ela é válida. Então a gente começa pela base. Posso tomar qualquer um desses casos pequenos ali. Vou pegar o menor deles. Por exemplo, n igual a 1. Bom, para n valendo 1, a fórmula é ok, correta, tranquilo, né? Agora o passo, eu vou supor que essa fórmula está valendo para um k qualquer, maior do que 1. Então significa dizer que a soma dos k primeiros números é igual a essa fórmula, k vezes k mais 1 sobre 2. Ok, essa hipótese que eu tenho, em algumas situações eu posso ter uma hipótese que seja um pouco mais forte, você diga que vale para todos os números, para todas as situações, k ou menores do que k. Nesse caso aqui eu vou precisar apenas da situação para o valor k. Então tá. Agora eu vou ter que tentar provar que essa fórmula vale para o próximo número. Qual é o próximo? K mais 1. Então eu vou repetir aí a escrita e o que eu quero provar é exatamente isso aí, ó, que a soma dos k mais 1 primeiros números é igual a essa fórmula aí envolvendo k mais 1, né, vezes k mais 1 sobre 2. Então é isso que eu vou tentar provar. Qual vai ser a nossa estratégia então? Eu vou sempre tentar relacionar o caso que eu estou tentando provar, o k mais 1, com algum caso anterior. Ou pode ser até vários casos anteriores. Eu tenho que tentar, de alguma forma, desmanchar esse problema, quebrar ele em partes menores, onde eu tenha um problema menor e alguma transformação envolvida que eu consiga, de alguma forma, controlar essa transformação. Então essa, em geral, é a estratégia. Eu vou quebrar esse problema em um problema menor e permitir reconstruir ele através de alguma transformação que eu possa controlar, que não me gere muito transtorno. No nosso caso aqui, eu vou aplicar a hipótese para os primeiros k números, certo? Então eu quero pego aquela expressão, a soma dos k mais 1 números, e pego os primeiros k números e aplico a fórmula que eu, por hipótese, suponho que é verdadeira. Está vendo ali? Então eu peguei a primeira parte, separei e apliquei a fórmula. Sobrou aquele k mais 1, né, na igualdade aí. Então agora eu tenho uma fórmula aplicada e mais um termo ali sozinho. Vou colocar isso tudo sobre o mesmo denominador, né, porque eu estou tentando caminhar para aquela fórmula geral. E a fórmula geral é tudo dividido sobre 2.
dividido por 2. Eu vou colocar tudo dividido por 2 e vou tentar trabalhar esses números aí para ver se eles chegam a ficar parecidos com o da fórmula que eu quero provar. E se eu colocar em evidência aí o termo comum, né, na parte de cima, o K mais 1 está comum às duas partes ali. Tá? Então eu coloco ele em evidência e aí eu entendo aí, identifico que ele é exatamente aquele valor que eu queria provar como sendo válido. Então é isso aí que eu acabei conseguindo, né? Fechei a fórmula trabalhando, no caso, a soma dos K mais 1 primeiros números, né? Eu peguei e apliquei a hipótese sobre uma parte dessa soma e vim trabalhando esse outro termo até chegar na outra extremidade da fórmula, ou seja, o resultado vale. E aí, utilizando o princípio da indução matemática, eu chego à conclusão de que aquela fórmula é válida para qualquer número natural maior do que 1. Então, essa é a estratégia básica, lembrando sempre que o princípio da indução matemática se aplica para conjuntos ou subconjuntos dos números naturais. Então, isso aí é o que nós temos que ter em mente, né, para provar resultados sobre algum subconjunto dos números naturais, né, tentando instanciar o seu problema para esses conjuntos, eu vou conseguir aplicar aí a indução natural.